Senhoras e senhores, o Vasco ainda consegue. O Vasco mostrou que é o time da virada e superou o Fluminense em uma virada histórica no Maracanã. Acabou agora a partida 3-2 para o Vasco e a gente vai falar um pouquinho desse clássico aqui, que é só alegrias pro torcedor vascaíno. Roda a vinheta que a gente vai falar bastante desse jogo. Amigos vascaínos, alô amigos tricolores, emoções estão à flor da pele, né? Afinal de contas, acabou agora o clássico em que o Vasco vence o Fluminense no Maracanã. A partida, meus amigos, foi emoção até o final, tá? Nas arquibancadas nós vimos ampla maioria de vascaínos presentes no Maracanã. A torcida do Vasco fez o time se sentir em casa, a verdade é essa, mas o começo do jogo foi muito favorável para o tricolor. O Fluminense começou muito bem, já fazendo 2-0 logo de cara, inclusive com um golaço do Hércules. Aparentava ser uma noite tranquila para o Flusão. O Fluminense até chegou a esboçar em algum momento fazer o terceiro ali. O Vasco era dado como morto no jogo. Só que aí, rapaziada, entra o fator clássico. Por que o clássico é tão diferente? Porque os clássicos no Rio de Janeiro geralmente são tão intrigantes. Por conta disso, rapaziada, não é só campo e bola. O Vasco conseguiu descontar um gol e logo em seguida a torcida do Vasco desceu em peso. A torcida do Vasco conseguiu fazer o Maracanã ser verdadeiramente um caldeirão. O time do Fluminense sentiu e aos poucos o Vasco entrava no jogo. E não é que entrava só pra fazer uma pressãozinha, não. Estavam jogando com o coração na ponta da chuteira. E aqui méritos totais ao Renato Gaúcho, treinador do Vasco. Muita gente gosta de menosprezar o Renato Gaúcho. Ah, ele é só um boleiro, ele é amigo de jogador, ele é o técnico que dá a bola e bota os caras pra fazer rachão. Nenhum treinador tem tanta consistência nos últimos anos pegando times no futebol brasileiro como o Renato Gaúcho. Ele botou o Grêmio vice-campeão brasileiro, ele botou o Grêmio na final de Libertadores e campeão, ele ganha a Copa do Brasil, ele é finalista de Libertadores com o Flamengo, ele faz o Fluminense ficar entre os 4 melhores times do mundo na Copa do Mundo de Clubes. Enfim, Renato Gaúcho agora começando a dar jeito no Vasco. Segunda vitória de virada consecutiva. Consecutiva não, né? O Vasco jogou contra o Palmeiras, aí depois teve um outro jogo, agora consegue virar, mas enfim, é o Vasco mostrando poder de fogo. O mais importante é isso. Renato Gaúcho tem mostrado que o Vasco não vai perder fácil, independente de ser um time mais forte, mais frágil. O Renato Gaúcho pegou um Vasco sem Ryan, sem Verratti, sem Felipe Coutinho e tem mostrado muito trabalho, tá? É de se respeitar o que o Renato Gaúcho está fazendo nesse time. Ao Fluminense fica a lamentação. O time vinha de vitórias consecutivas com o Zubeldia, invicto no Maracanã. O Fluminense apresentando um futebol muito bacana de se ver, mas hoje ficaram aquém, né? O Fluminense poderia ter saído com a vitória, o empate já seria ruim pelas circunstâncias do jogo, mas ainda assim seria menos vexatório do que uma virada, né? Ainda mais do jeito que foi nos acréscimos. Porém, entretanto, todavia, o futebol é mágico por causa disso. O Vasco vence, dá uma respirada na tabela, se afasta de vez do Z4 e começa a levantar a cabeça pro que tem aí pela frente, né? Entrar no pelotão lá de cima, começar a sondar ali o top 10 do campeonato, por que não, né? E o Fluminense, esse banho de água fria. O Fluminense chegaria a empatar com o Palmeiras, ficaria com a pontuação igual ao do líder, mas acaba tropeçando e vai ter que recuperar esse prejuízo em breve. Ainda é uma campanha muito boa do Fluminense, acima das expectativas. O time joga bem, mas convenhamos, amarelaram pro Vasco. Amarelou bonito. Já na semifinal da Copa do Brasil no ano passado, o Fluminense também tinha perdido quando era favorito, foi eliminado e agora, mais uma vez, o Fluminense é superado pelo Vasco. Enfim, alegria vascaína, tristeza tricolor, mas o futebol é isso, né, rapaziada? Não tem o que fazer. Parabéns ao Vasco, virada histórica. A torcida do Vasco deve sim comemorar muito essa virada, porque não é fácil. E ao Fluminense ficam os aprendizados, né? Não pode se perder uma vantagem depois de abrir um 2-0. Ainda mais no clássico, ainda mais jogando no Maracanã. Enfim, você está feliz ou você está triste, meus amigos? Comentem aí embaixo o que vocês acharam do jogo de hoje. Também deixe seu like no vídeo e se inscrevam no meu canal, tá? A sua ajuda é fundamental para o meu crescimento aqui no YouTube. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro e todo dia é futebol por aqui. Tamo juntão.